Quando você pensa que esse governo Bolsonaro não pode te surpreender mais, aí a gente tem uma entrevista bizarra como a de ontem da Regina Duarte, secretária da Cultura, na CNN Brasil. E segundo as próprias palavras da Regina Duarte, eu não sou eu falando aqui, não é ela falando isso, ela teve um chilique na entrevista. A Maitê estavam acompanhando a mensagem. Na verdade foram duas entrevistas bizarras. Mais cedo tinha entrado uma entrevista com o Dante Mantovani, que foi presidente da Funarte, terraplanista, olavista, e que disse, como a gente já viu aqui no canal também, que o rock estimulava o satanismo, estimulava o aborto, estimulava o uso de drogas. Uma coisa é certa, gente, você não tem como mergulhar na fossa, chafurdar na fossa e não se sujar. Nós advertimos isso quando a Regina Duarte entrou ocupando um cargo do Alvin, que fez um vídeo com uma estética nazista. E ele achou que fosse piada isso, não sei o que ele achava que fosse. Eu quero analisar com vocês aqui alguns pontos da entrevista da Regina Duarte ontem, falar um pouco sobre a cultura, sobre a questão dos artistas no Brasil e no mundo também, porque esse é um cenário que se repete em outros países com pandemia também, né? O mundo inteiro está nessa condição. E vamos começar falando sobre o chilique da Regina Duarte. Então, assim, ela foi entrevistada, a CNN Brasil, ela transita, ela fica ali no limiar entre chapa branca, entre uma emissora governista e uma emissora com alguns repórteres que às vezes rompem essa barreira da chapa branca e fazem perguntas difíceis, que foi o que aconteceu ontem. Então, por exemplo, perguntaram sobre os artistas que faleceram recentemente, como o Aldir Blanc, como o Miliaccio. Não chegaram a falar do Rubem Fonseca, mas mencionaram alguns artistas que faleceram recentemente, alguns vítimas do Covid, outros não, mas que a Regina Duarte, secretária da Cultura, não se manifestou publicamente, não prestou condolências publicamente, não homenageou essas pessoas publicamente. E ela alegou que ela não fez isso porque ela prestou condolências à família das pessoas que faleceram, que ela não via razão para tornar a página da Secretaria da Cultura num obituário. E aqui demonstra a insensibilidade não apenas da Regina Duarte, nesse posto dela agora como secretária, mas desse governo como um tal, né? Você tem um presidente, por exemplo, que quando perguntado sobre as mortes, as crescentes mortes, na época era em torno de 300 mortes por dia, agora já é bem mais do que isso, pelo coronavírus, ele vai lá e diz que eu não sou coveiro. Eu não vou falar sobre isso porque eu não sou coveiro. Mais de 300 mortes. Quantas mortes será? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa, como foi a reunião do ministro? Eu não sou coveiro. E sem prestar condolência às famílias das vítimas, sem demonstrar qualquer tipo de empatia por quem agora está sofrendo no Brasil com essa doença. E alguns dias depois, quando perguntado sobre os números que já ultrapassavam da China, um país com 1,5 bilhão de habitantes, e o Brasil já ultrapassava o número de mortes da China, ele vai lá e diz, e daí? E daí? A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Então a postura da Regina Duarte nesse momento, ao ser perguntada sobre esses artistas que faleceram, é qual a Regina Duarte espera no momento no qual você tem centenas de milhares de mortos pelo mundo. Que tipo de leveza a Regina Duarte espera quando muita gente está preocupada com o seu sustento, com pagar as contas, porque não pode sair para trabalhar. E não pode sair para trabalhar porque a medida de contenção que a gente sabe nesse momento, que é a mais eficaz, é ficar em casa, é a quarentena. E é importante observar como funciona a carreira artística, porque essa é uma realidade para muitas pessoas no Brasil, eu sei disso. A gente vai falar especificamente sobre a cultura agora. A gente tende a pensar a classe artística como os artistas da Globo, os atores da Globo, os atores e atrizes da Globo. Como a Regina Duarte, por exemplo. Pessoas que têm contratos com salários bastante altos. Ou, por exemplo, pensar no escritor, a gente pensa em Paulo Coelho. Ou pensar em músico, pensar na Anitta, ou na Cláudia Leite, ou algum artista famoso. Quando, na verdade, essas pessoas, Regina Duarte, Paulo Coelho, Anitta, eles estão no topo da pirâmide. Assim como a gente tem no mundo geral pessoas que estão no topo da pirâmide econômica, mega empresários, como a gente tem grandes investidores, como a gente tem algumas pessoas que realmente chegam no topo, né? Alguns esportistas famosos, Neymar, por exemplo, eles estão no topo, eles representam o 0,0001% dos profissionais de suas áreas. O Neymar não é a referência para todos os esportistas, assim como a Regina Duarte com seu contrato na Globo, ou Paulo Coelho ou Anitta não representam a classe artística. Eles são o topo da cadeia. Abaixo disso, você tem todo tipo de profissionais. Tem desde o ator de teatro que
vai lá, faz sua peça num pequeno teatro, universitário às vezes, para 50 pessoas, e que depende daquele trabalho diário dele, senão ele não tem comida na mesa, até a estátua viva na rua, que ganha dinheiro de quem passa, ou ao músico de rua, ou ao pintor da feirinha hippie, que vende os quadros na feirinha. Você tem todo tipo de artista. E a vasta maioria dos artistas, eles vivem naquilo que se chama da mão para a boca. O que ganha hoje é o que paga a conta hoje. O que ganha hoje é o que paga comida hoje. E como eu disse, essa é a realidade de muitos outros profissionais em outras áreas também. Então, uma das críticas feitas à Regina Duarte, além desse silêncio dela em relação a quem está morrendo agora, atores que eram colegas dela e que ela simplesmente não falou nada publicamente, também tem a ver com uma falta de clareza da Secretaria da Cultura em relação a esses profissionais. Pessoas que, nesse momento, estão completamente abandonadas e que não sabem o dia de amanhã. Esse é o momento no qual a Regina Duarte tem um chilique, porque eles mostram na CNN um vídeo da Maitê Proença, uma colega de trabalho da Regina Duarte, no qual a Maitê critica essa falta de clareza para lidar com esses profissionais, com esses artistas que são completamente abandonados. E a Regina Duarte simplesmente se recusa a ouvir a Maitê Proença. E ela diz o seguinte aqui, vamos ver outro trechinho da entrevista bizarra de ontem. Então ela diz que estão desenterrando mortos, que ao trazer um vídeo antigo da Maitê Proença, que não era verdade, era um vídeo recente, era um vídeo gravado para aquele dia, ao trazer um vídeo da Maitê Proença que estavam desenterrando os mortos, estavam querendo atacá-la. E ela vai lá e pede para parar a entrevista, que já deu, se sentiu desrespeitada. Só que o desrespeito não é de nós ou da imprensa com a Regina Duarte. É o desrespeito dela, secretária da Cultura, com os artistas, e um desrespeito do governo com o brasileiro. É um governo que simplesmente, tirando por esses R$600 que nem chegou a todo mundo, muita gente foi tentar fazer lá a inscrição para receber esse dinheiro, não conseguiu. Teve um caso que eu vi aqui, dias atrás, de uma moça que foi tentar se inscrever nisso e foi negado o benefício para ela, porque dizia que a profissão dela anterior era de presidente da República. E são inúmeros casos de pessoas que tentaram fazer a inscrição e não conseguiram. Então você tem um governo que simplesmente abandonou o brasileiro para morrer. Um governo que faz isso e uma Secretaria da Cultura que abandona os artistas para morrer também. E nem se dá o trabalho mínimo de fazer um comunicado oficial homenageando grandes figuras da cultura brasileira que estão morrendo, tanto por coronavírus quanto por outras causas. E como eu disse aqui, esse cenário não é apenas no Brasil, não. Aqui na Espanha, por exemplo, a gente observa isso também. A grande preocupação que existe agora em relação ao futuro da arte. Porque esse é um aspecto que vai mudar completamente no futuro próximo. Como eu disse, o teatro. Como é que você faz uma peça de teatro agora com 1/3 da ocupação? Como é que um artista ou um grupo de teatro sobrevive com 1/3 da ocupação? Como é que você mantém as coisas funcionando? Como é que você faz um show, um concerto? Como é que você faz uma apresentação de música, na qual você geralmente tem aglomeração, tanto num teatro quanto fora? Como é que você faz isso, tendo que restringir o contato entre as pessoas? Como isso vai impactar na carreira de músicos, de orquestras, de bandas? Como é que você faz isso? São perguntas para as quais a gente não tem resposta ainda. Vários músicos nesse momento têm feito lives, tocando em casa, tocando violão, cantando para as pessoas. E alguns estão cobrando já para isso. Se vocês querem assistir a live, custa tanto, custa X. Embora seja uma saída para o futuro próximo, nesse momento em particular me parece um pouco inapropriado, na verdade, né? Porque tem um monte de gente desempregada também. Então é complicado você esperar que as pessoas paguem num momento de tanta incerteza também, porque ninguém sabe o que vai acontecer. São alguns dilemas que vão surgindo que a gente nem sequer imaginava que surgiriam. Teve um outro ponto na entrevista dela, quando perguntada sobre ditadura, sobre o passado, né? Sobre essas referências que o governo faz do passado, que ela disse que tem que esquecer o passado. Eu acho que é o grande erro, na verdade. É esquecer o passado. É esquecer o que nos trouxe até aqui. E ela ainda vai lá e canta a música da Copa do Mundo de 70. Uma música que está associada, em grande parte, à ditadura também. Ao uso que a ditadura fez do futebol para alienar os brasileiros. Ao uso político do futebol. E tem um outro aspecto que ela mencionou ali e que eu acho importante falar, porque tem a ver com o Dante Mantovani, com o ex-presidente da Funarte, que foi contratado, demitido, e agora, semana, foi contratado e demitido quase no mesmo dia. É um olavista com noções bastante complicadas do mundo. E ele deu uma entrevista ontem falando sobre como ele foi mal interpretado. Quando ele falou o vídeo sobre o Adorno, sobre os Beatles, sobre o rock, satanismo, aborto. Que na verdade ele só estava mencionando um livro que ele leu e ele estava falando sobre isso no vídeo. E o mais engraçado, o mais curioso, é quando você vai procurar o vídeo para você poder assistir, confirmar se aquilo que ele está falando, o vídeo não existe mais. Mas eu assisti o vídeo inteiro quando eu fiz o vídeo sobre isso e eu me lembro que não era uma coisa fora de contexto, não. Ele estava falando desses livros para defender uma postura intelectual em relação à cultura
de massa agora, a cultura contemporânea. E ele tem outros vídeos no qual ele fala isso. Tem uma entrevista que ele dá para o Alan dos Santos do Terça Livre, no qual ele repete em maneiras genéricas isso. Então, não me parece que foi tirado de contexto e interpretamos errado aquilo que ele disse sobre rock e satanismo. Porque, e aqui entra no ponto da Regina Duarte, que ela diz que a cultura não tem esquerda ou direita, a cultura não tem ideologia. Isso está errado, na verdade, e isso está ainda mais errado quando você tem um governo altamente ideológico, inspirado por ideais do Olavo de Carvalho, que vê, em algumas frentes, na verdade, um embate, uma disputa de espaço. O Olavo de Carvalho, que é o guru ideológico do governo, e do Dante Mantovani também, foi presidente da Funarte, ele pensa o espaço da cultura, são 3 áreas, na verdade, que a gente vê no governo Bolsonaro. A cultura, ou seja, a Secretaria da Cultura e órgãos relacionados, como a Funarte, como outras instituições. O Ministério da Educação, que você tem o Abraham Weintraub, que também é um olavista, e você tem o Ministério de Relações Exteriores com o Ernesto Araújo. São 3 áreas de embate ideológico. Então, são pelo menos 3 áreas, na verdade, pode ser mais. 3 áreas de guerra cultural. E a visão do Olavo de Carvalho é que a transformação ocorre através da cultura. Então, o que a esquerda fez ao longo dos últimos 150 anos, desde o Marx, foi disputar espaços ideológicos, foi disputar espaço cultural. Então, houve uma dominação cultural da esquerda nas universidades, nas escolas, na cultura, na música, na literatura, nas artes. Houve uma dominação ideológica da esquerda na imprensa, no jornalismo, na televisão. Portanto, a esquerda, eu estou me referindo ao Olavo de Carvalho, fique claro isso, a esquerda destruiu a cultura, destruiu a sociedade através da arte, através dessa guerra cultural. E eles se entendem aqui como os defensores da cultura verdadeira, da verdadeira arte, da verdadeira educação. Basta lembrar, por exemplo, o vídeo que eu fiz aqui recentemente sobre o Brasil Paralelo, sobre o novo documentário deles, A Pátria Educadora, no qual eles defendem essa ideia. Eles sabem o que é cultura, eles sabem o que é arte, eles sabem o que é educação e como a gente deve se comportar. Então, o que eles querem fazer agora é implementar uma guerra contrária à esquerda nesse âmbito cultural, de tomar esses espaços, de dominar esses espaços, e o próprio Dante Mantovani fala isso na entrevista dele de ontem. Como eles queriam implementar uma noção conservadora da cultura. Projetos, por exemplo, para favorecer ópera. E aí você vê o caráter excludente daquilo que eles fazem. Porque assim, quem ouve ópera no Brasil? Você ouve ópera em casa? Você para ouvir ópera? Quando eles vão lá e fazem um projeto para fomentar ópera no Brasil no século XXI, o que eles querem fazer é excluir as pessoas. Favorecer um grupo extremamente diminuto, e o Dante fala disso, num outro vídeo que eu assisti dele, que a arte, antigamente, a grande arte, a arte boa, a arte universal, ela era feita por um grupo muito pequeno de pessoas para o consumo de um grupo pequeno de pessoas. Então, a visão que eles têm de educação e de arte é altamente excludente. É que você que gosta de música popular, que você que gosta de rock, que você que gosta de samba, você que gosta de funk, pagode, axé, ou que outra coisa, que você seja excluído desse processo. Que aquilo que você ouve te animaliza. E essa é uma fala do Dante Mantovani. Então, sem dúvida nenhuma, existe uma disputa ideológica, existe uma guerra cultural dentro desses órgãos, dentro do Ministério de Relações Exteriores e dentro da Secretaria da Cultura. Então a Regina Duarte, ou ela é ingênua, demasiado ingênua de não perceber esse embate se dando lá dentro, e essa tentativa de destruí-la agora, embora ela faça um esforço bastante convincente para se autodestruir também, esse esforço do Olavo de Carvalho para retirá-la de lá e por outro olavista, alguém como o Alvim, por exemplo, alguém que tem uma visão nazista da cultura, ou ela está publicamente negando aquilo que ela vê, para não piorar esse conflito, para não aumentar esse conflito. Mas, de fato, existe uma noção que está na base desse governo, que é o único aspecto nos quais eles têm algum tipo de avanço, que é esse embate ideológico. O governo é incompetente na área econômica, é incompetente na área de planejamento, é incompetente em vários outros setores. É um desastre em vários outros setores. Mas na área que eles sabem fazer muito bem é essa guerra constante ideológica. De criação de inimigos ideológicos, de embate ideológico, de defesa de valores ideológicos, dessa pauta olavista na cultura. Aqui falando no sentido mais amplo, né? Não apenas na parte artística, mas no sentido mais amplo. E ressalto aqui, é uma visão extremamente excludente. É que apenas uma elite, apenas um grupo muito diminuto tem acesso à cultura. E aqui no sentido mais específico, no sentido de cultura artística. Então eu repito aqui, é impossível você mergulhar na fossa e não se sujar. A Regina Duarte já fez isso. Para mim, vendo as reações das pessoas, ela já destruiu a carreira dela. Ela já destruiu
décadas de trabalho como atriz, num setor que a respeitava, ela destruiu agora em pouquíssimos meses no governo Bolsonaro. Ela conseguiu essa proeza de se autodestruir. Perdeu o respeito dos seus pares, perdeu o respeito da classe artística e cada dia mais está se destruindo. A entrevista de ontem foi a gota d'água para isso. É alguém que mostra também, alinhada ao Bolsonaro, uma tremenda falta de sensibilidade com quem está perdendo a vida agora, tanto de colegas de profissão quanto outras pessoas, outros brasileiros. Temos que ser mais leves. Como assim você quer ser mais leve, mulher? As pessoas estão morrendo no Brasil. Artistas estão morrendo. Pessoas estão desesperadas porque não recebem dinheiro do governo prometido. Como assim ser mais leve? Em que mundo ela está? Bem, eu quero saber se vocês assistiram a entrevista ontem da Regina Duarte e também do Dante Mantovani, que foi ao ar mais cedo. O que vocês pensam da entrevista dela? O que vocês perceberam ali? O que vocês extraíram daquilo? E como vocês observam essa disputa ideológica e cultural no setor de arte do governo Bolsonaro? Se vocês observam essa disputa, deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.